Seja bem-vindo ao Sanatório Tricolor TV. Notícias do Tricolor com opinião. A verdade é aqui para você, torcedor, em respeito a você, que é o maior patrimônio do São Paulo Futebol Clube. Sem você, o São Paulo não é nada. Não é Leco, não é Raí, não é Pássaro, não é Conselheiro. Quem faz a diferença é você. Hoje teve um dia agitado. Finalmente tivemos um jogador contratado. Vamos estar falando agora sobre a troca entre Everton e Luciano. Qual a expectativa dentro dessa troca? Bom, vamos lá. Luciano é um desejo do técnico Fernando Diniz. Mais do que claro, ele queria contar com um jogador. Everton está saindo, uma transferência sem custos. O grande impasse que demorou um pouquinho para chegar nessa negociação foi o percentual de direitos de cada atleta. Ficou definido que 50% de Everton é do Grêmio e 50% de Luciano é do São Paulo. E o jogador de 27 anos vem para o Tricolor em definitivo. O que você pode esperar do Luciano? O Luciano é um jogador que ele teve uma boa passagem em alguns clubes do futebol brasileiro. Conquista na carreira objetiva que ele teve foi um campeonato brasileiro pelo Corinthians. Fora isso, o Luciano não ganhou títulos. Porém, ele tem uma rodagem. Ele começou no Atlético Goianiense, depois foi para o Avaí, chegou no Corinthians, deu um giro na Europa pelo Leganés e o Panathinaikos até ir para o Fluminense, onde ele encontrou o Fernando Diniz, que agora morre de amores por tal Luciano. Luciano que pode ser a salvação do técnico, o técnico que segue bem apertado no São Paulo, muito cobrado. O Luciano teve um bom ano no Fluminense, mas não vamos iludir você, torcedor, com mentiras. Mesmo sendo o melhor ano dele no Fluminense, ele foi cobrado pela torcida lá por ser um jogador que perdeu gols em jogos decisivos. Então o que isso significa? Que o Luciano, no seu melhor ano de carreira, deu uma pipocada em alguns jogos. Então, não espere um jogador cascudo, decisivo, multicampeão. Você tem no Luciano um jogador mais jovem que o Everton, porém um jogador que não se sabe ao certo o que ele pode entregar. O Grêmio é um time que ficou muito famoso por recuperar jogadores, aqueles jogadores mais baladeiros, tem vários exemplos lá, até porque o Grêmio tem um treinador que é o Renato Gaúcho, que é um técnico bem, vamos dizer assim, que fala bem a língua do boleiro, né? E normalmente um cara, quando não dá muito certo lá, ele não tende a dar certo fora do Grêmio. Então é algo para a gente ficar atento e não depositar tantas esperanças no Luciano como um salvador na pátria. O Luciano é um jogador canhoto, ele pode jogar tanto pelo lado direito como de centroavante, onde ele jogou com o Fernando Diniz no Fluminense. Mas é aquela questão, pode dar certo? Pode. Queremos que dê certo? Queremos. Mas não pode ser a salvação da pátria. Está longe de ser isso. Não é um jogador que seja extraordinário fora do sério. É um jogador esforçado, de velocidade, está com seus 27 anos, na melhor idade de um jogador, porém fica uma desconfiança. Foi boa essa troca? Bom, no meu ponto de vista, a troca é válida. Por que ela é válida? Na questão financeira, a gente pode já dizer que foi péssimo o negócio. Por quê? Pega o Diego Souza. São Paulo pagou 10 milhões nele. Saiu de graça. Foi lá, também contratou o Everton por 15 milhões. E agora foi atrás do reserva do Diego Souza, que custou 5 milhões ao Grêmio e efetuou a troca. Então, na questão financeira, é óbvio que é um péssimo negócio. Porém, na questão de futebol, o São Paulo não vinha contando com o Everton. O Everton sofreu diversas lesões. O valor que o São Paulo pagou para o Flamengo por ele foi um valor absurdo, um valor muito alto, porque o jogador já tinha um histórico de lesão. E no São Paulo ele jogou bem, com o Diego Aguirre. Depois disso, lesão em cima de lesão, nunca mais se firmou e já não contava com a simpatia do técnico Fernando Diniz. Que é uma situação complicada, porque no meu ponto de ver, técnico não tem que ter queridinhos, isso gera um mal-estar no elenco. Você trabalha em torno de 30 atletas e aí você vê o treinador privilegiando alguns, colocando outros de lado, como na questão de Pato, Hernanes, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a situação deles, pode gerar um desconforto a longo prazo. Você vê que o Fernando Diniz ele está meio perdido. Porém, Luciano pode ser a cartada para ele
mostrar que ele está acertando alguma coisa no São Paulo e tentar buscar vida. Então, na questão de campo, como a gente não conseguia contar com o Everton, a aposta em Luciano pode render alguma coisa. O medo fica se o São Paulo vai conseguir fazer o Luciano jogar bola e ser útil. Não vai ser o principal jogador do clube, porém pode ser válido como um jogador titular ou também como reserva para entrar nos jogos, porque afinal de contas, quando você vai buscar o banco do São Paulo para o ataque, entra Elinho, entra Carneiro, são caras que não oferecem nada, tá certo? Então, essa é a situação. Vamos desejar muita boa sorte para o Luciano, esperamos que ele dê muito certo no tricolor, porém, não se iluda, torcedor tricolor. A situação é complicada e vamos agora debater outros assuntos. Outro assunto que a gente vai falar agora é a questão que envolve o Hernanes e o Pato. O Hernanes é um cara que tem um grande entendimento. Ele é um cara que ele saca bem as coisas. E o que ele percebeu? O Diniz ele se manifestou para a diretoria falando que ele não queria contar com o atleta. Ele não dispõe da simpatia do Hernanes, né? Tanto que a desculpa para não escalar ele com o Daniel Alves é que o meio de campo ficaria lento. E torcedor, aqui ninguém é bobo. Convenhamos. A gente vê o Lisieiro jogar. O Lisieiro corre mais que o Hernanes? Não corre, né? O Lisieiro parece um ex-atleta. Eu vou falar. Lisieiro, você olha pra ele, ele é um garoto de 40 anos, horroroso. É rapaz, não chuta gol. Mas, segundo Fernando Diniz, o Hernanes deixa o time mais lento e não poderia jogar junto com o Daniel Alves, que é intocável. Daniel Alves tem alguns méritos seus, fazendo algumas boas partidas, tudo. E é sim, claro que ele teria que ser hoje titular do São Paulo. A gente não pode questionar a questão campo no momento em relação a outras opções no time. Onde o Daniel Alves anda dando uma vacilada na questão extracampo, como ele está impondo a condição de querer jogar no São Paulo, caso esteja a manutenção do Fernando Diniz. Eu acho que isso não é papel de atleta. Mas Daniel Alves é outro papo. Voltando à questão do Hernanes. Com seu entendimento, o Hernanes, que não é bobo, jogou no ar, que ele estava insatisfeito com o futebol dele, um blá blá blá, para expor a situação. O São Paulo já mostrou de cara interesse em negociar ele. Mas o Hernanes, ele está entre a cruz e a espada. É uma faca de dois gumes. Ele tem todo esse carinho pelo São Paulo. Ele é o último jogador que sabe o que é ser campeão do São Paulo. Olha que coisa mais triste. Um jogador que nem o Hernanes, ser o único no elenco, vem desde 2012 sem ganhar nada. E o Hernanes faz parte de uma época muito vitoriosa. O Hernanes salvou o São Paulo de um rebaixamento que parecia inevitável. Ele tem muito prestígio com a torcida. Então a diretoria jogou no ar a possibilidade de estar negociando com ele, com o Regina, sendo que o Hernanes não queria. Não quer jogar em Série B da Itália. O Hernanes, ele quer ser vencedor no São Paulo. Ele quer jogar. Só que ele percebeu que existe uma implicância, uma má vontade com ele no time. E como a repercussão foi ruim, porque o torcedor dá valor pro Hernanes, na sua grande maioria, tem uns mongoloide mil grau por aí que fala mal do Hernanes, mas esses caras não tem que ser levados em consideração. Afinal de contas, a gente não vai conseguir 100% em tudo. Mas no geral, Hernanes é amado, é idolatrado e ele é respeitado pela torcida. Aí o São Paulo agora está vindo com um papinho de querer fazer uma manutenção do Hernanes, fazer o Hernanes ficar até o final da temporada, e caso ele queira sair, que faria uma despedida gloriosa para ele, mais ou menos o que fizeram com o Luiz Fabiano quando deixou o São Paulo. Então a situação é o seguinte, o Hernanes não tende a sair do São Paulo, a probabilidade é dele ficar. Caso chegue um outro treinador, ele tende a ser utilizado, porque o Fernando Diniz dá 10 minutos de jogo para ele. O Hernanes não é jogador só para isso. O Diniz dá oportunidade para jogadores horrorosos. Insiste em jogadores horrorosos, que não desempenham nada. O Vitor Bueno fez um gol na temporada e é titular indiscutível, como se fosse um resolvedor do time, um craque. Então, o tempo que o Hernanes tem de jogo é um absurdo. Deixa escancarada a implicância que o Fernando Diniz tem com ele. Então, Hernanes tende a ficar. Vai ser aproveitado pelo Diniz? Provavelmente aquelas minutagens baixinhas, quando ele estiver disponível ali fisicamente, porque existe uma pressão da torcida para ele jogar.
Mas com o outro treinador, o Hernanes tende a ser muito importante. Nesse período pós-pandemia, o Hernanes se preparou, o Hernanes se cuidou, ele se esforçou e mostra que está muito a fim de contribuir pelo São Paulo. Ele tem o desejo e o sonho de fazer o São Paulo ser vencedor. Eu confio no Hernanes e não acho que ele possa ser reserva, por exemplo, de um jovem lisieiro, que só existe o jovem no nome, porque é um idoso, porém novinho. Corre que nem um idoso. É essa a verdade sobre o Lisieiro. Ah, mas você não gosta do Lisieiro? Cara, eu quero gostar de todo mundo no São Paulo. Porque jogador que não dá certo é ruim pra gente. A gente precisa sair dessa fila de títulos. Então não tem por que a gente ter implicância com o jogador. Mas a gente tem que falar a verdade. Lisieiro não tá jogando bola. E o Hernanes não pode receber esse pingo de ofertas. Falando agora sobre Alexandre Pato. Essa é uma situação que eu vou te falar, hein? É um absurdo o que estão fazendo com o jogador. Aí você pergunta pra mim, Glauco, o Pato tá jogando bem? Não, o Pato não tá jogando bem. Mas quem tá jogando bem no São Paulo? Fala pra mim, quem? Quem é indiscutível no São Paulo? Eu dou um nome, Bruno Alves. Que toda partida joga bem, dificilmente você vê o cara errar, joga bem. O restante é questionável. Outros menos questionáveis, caso que nem o Daniel Alves, que faz bons jogos. Naqueles jogos mais decisivos deu uma pipocada contra o Mirassol, ficou mais sumido do jogo. Mas é um jogador que tem que jogar. O Pablo vem recuperando uma condição de jogo melhor, mas porém no começo do ano perdia cada gol horroroso. Um negócio assim assombroso, que nem eu com essa pança toda numa pelada perdi uns gols daquele. E o técnico Fernando Diniz insistia neles. Insistia no seu Vitor Bueno, que não faz gol. Mas ele foi o artilheiro ano passado. Não, artilheiro de meia dúzia de gol? Desde quando você é artilheiro? Um ataque horroroso, que o cara de meia dúzia de gols é um artilheiro. Não, não é. E esse ano mostrou que não é. É um gol na temporada, onde já se viu. Mas Fernando Diniz coloca o cara como intocável. Alexandre Pato se chama implicância. E Alexandre Pato, desde que ele perdeu um pênalti jogando pelo Corinthians, o que aconteceu na vida do Alexandre Pato? Ele arrumou um monte de viúva na mídia, chamado jornalista corintiano. Tá impregnado. Tem de monte. Então, qualquer coisinha que ele fazer de errado, vão cair de pau em cima dele. Se o Fernando Diniz não é bobo, quer tirar o foco de cima dele, porque ele é um fracassado. O desempenho dele em time de Série A é horroroso. 37,5% de aproveitamento. Deixou 2 clubes no Z4. No São Paulo, não fez nada. Entre empate e derrota, ele não tem mais vitória, ele não conseguiu ser mais vencedor no clube. Então, ele é um fracassado. Campeão da Série A3 do Paulista, um currículo horroroso que não justifica ele ter chegado no São Paulo. O que ele está fazendo? Por pura implicância, colocou o Pato de lado, não põe ele para jogar. Não digo que o jogador tem que ser titular, porque para mim ninguém tem que ser intocável, nem Daniel Alves, nem Volpe, nem Bruno Alves, ninguém. O jogador tem que merecer no campo jogo a jogo. Aí se o cara tem um jogo ruim ou outro, você insiste pela confiança que tem no atleta, mas não tem que ser intocável. Ninguém tem que ser intocável. Intocado chama-se Instituição São Paulo Futebol Clube. O restante não existe intocável. Aí você pode colocar um Alexandre Pato na reserva, por que não? Mas aí quando tem um jogo, você precisa do atleta que ganha 1 milhão por mês e que quer jogar, porque estão querendo cavar ele de qualquer jeito em outros clubes, mas ele quer ficar no São Paulo. Foi o jogador durante todo esse período que mais interagiu com a torcida, levou o São Paulo para a família, fez o Silvio Santos pôr a camisa do São Paulo. Silvio Santos que é corintiano, mostra que tá afim do São Paulo. Esse papo que o Pato não tá afim é mentira. É mentira. É mentira da mídia, é coisa plantada pelo seu Raí, é coisa plantada pelo seu Diniz. Ah, o Pato tá na reserva. Pô, tá precisando do jogador? O jogador tem um renome no futebol, coloca o cara para jogar. Não, entra o Paulinho Baia, entra o Carneiro, e se o jardineiro do CT tivesse à disposição, ia entrar primeiro no jogo do que o Pato. Meu, isso aí não se faz. O jogador é patrimônio do clube, o jogador custa caro. E o jogador, não dá pra dizer que o Pato é bobo de bola. Então esse negócio que estão começando a plantar na mídia, ai que não tem vontade, ai que não sei o quê, o Pato, o Pato. Os caras têm tesão de falar mal do Pato. Tá jogando mal? Tá. Mas para ser dessa forma, chama-se implicância e jogar ele para os cães. Tá errado. Internacional tende a sinalizar uma proposta pelo Pato, já porque perdeu o Guerreiro por lesão. O Pato não quer sair.
Essa é a posição do jogador. Pode sair? Pode de repente até sair, mas ele não quer. E o que está acontecendo dentro do São Paulo com ele chama-se cachorrada. O outro assunto que vamos abordar aqui hoje é o Rojas aqui. O Rojas que parece que foi operado no açougue, né? Eu acho que nem o SUS faz um tratamento tão horroroso como fez com ele. Praticamente 2 anos afastado do futebol. Coitado do Rojas, o Rojão. Chegou tão bem no São Paulo. O Hever tem uma sequela lá na coluna até hoje, daquele drible que ele tomou no Maracanã do Rojas. E o Rojas renovou o contrato com o São Paulo até o final do campeonato, né? Final da temporada, que vai terminar em fevereiro, né? Essa temporada meia confusa, doida devido a todos esses problemas que a gente está tendo, que todo mundo já está sabendo, careca de saber, né? E ele renovou, e ele está com algumas metas estipuladas, né, para ter uma renovação automática no contrato, que está relacionada a participações em jogos, de repente recorrer em algumas lesões. Então, a gente queria desejar realmente para o Rojas que ele tenha boa sorte, que ele tenha uma recuperação, que ele realmente consiga voltar ativa, né? Por mais que todo esse período ele ficou ganhando o dinheiro dele, o salário dele, que é um bom salário, que o jogador ganha bem, mas convenhamos, é difícil você estar com a sua saúde fragilizada, mesmo ganhando um bom dinheiro. Saúde é um negócio sério. E o São Paulo praticamente aleijou o rapaz aí com tanto tempo sem jogar, e a expectativa para ele voltar não é das mais altas, porque o jogador normalmente quando passa por isso tem muita dificuldade para voltar, principalmente na parte muscular, e perde um pouco de explosão. Foi uma cirurgia muito séria que ele fez, mas a gente deseja que ele tenha sorte, que ele realmente consiga voltar a jogar bola. Não vai ser um jogador que de repente a gente possa estar contando com ele logo de cara para ser titular, para resolver jogos nessa temporada, porém pode estar entrando durante as partidas, certo? Vimos o próprio Carneiro aí, né, a famosa clínica de reabilitação do São Paulo. O Carneiro chegou, não foi inscrito no Paulista, agora já virou opção para jogar. A bagunça do seu Fernando Diniz. Mas o Rojas foi um jogador que ele chegou, tem uma simpatia do torcedor, a gente quer realmente que ele dê certo, então esperamos que o Rojas vá bem, que o Rojas consiga fazer acontecer no São Paulo, que ele recupere sua carreira, que ele vai bem. Tá certo, torcedor tricolor? Essas hoje foram as informações que correram durante o dia. Mais informações, tudo que acontecer com compromisso com a verdade, você vai ver aqui no Sanatório Tricolor, porque nós vivemos São Paulo, nós respiramos São Paulo e queremos sempre o melhor para o São Paulo. Toda a crítica que é feita para o São Paulo, ela é doída, mas ela é necessária e ela tem que ser feita. Porque a maior alegria que a gente tem é chegar aqui um dia e falar só bem do São Paulo, falar bem de todo mundo. Falar bem de Reinaldo, Barriga de Canela, falar bem de Fernando, queria falar bem de todo mundo. Porque é uma situação insustentável que vivemos. O torcedor é feito de palhaço e não queremos mais ser palhaço. Queremos ser campeões. Queremos um São Paulo digno, de pessoas que realmente amam São Paulo. Por isso eu peço que um dia o Muricy volte, que um dia o Rogério Ceni volte, que são as pessoas hoje no meio do São Paulo que eu acredito que ama o clube. Porque eu tive uma grande decepção com o Raí. Raí jogador é fora do comum. Raí diretor é uma vergonha. É triste. Ele é o Lucão da direção. Ele é horroroso como diretor. E quando ele vai num programa de entrevistas e me faz... Tô nem aí pro prestígio com a torcida. Meu amigo, você é considerado um dos maiores ídolos como jogador do São Paulo. E aí vem falar pra mim que tá nem aí. Não é postura, tá certo? Mas é isso aí, galera. Vamos lá, Notícias do São Paulo é aqui. Inscreva-se no canal, deixe o sininho ativado, ok? E é isso aí. Conto com vocês, deixe seu like, deixe sua opinião. Estou acompanhando as opiniões para estar abordando os temas aqui. Eu quero levar a opinião de vocês, porque aqui é a voz do torcedor, tá certo? Muito obrigado, valeu, fiquem com Deus.